Olá, amigos e amigas, Diácono Beto Brescancin, da Arquidiocese de Maringá, para o nosso terceiro estudo sobre a encíclica Dei Verbum, do Concílio Vaticano II, que fala para nós sobre a revelação de Deus. No encontro de hoje, nós vamos olhar um pouquinho sobre o proêmio, ou seja, aquela parte que vem antes dos 6 capítulos da encíclica. E a gente vai ver que um dos grandes objetivos do concílio foi difundir a palavra de Deus, em cumprimento ao desejo de Jesus Cristo que falou: ide pelo mundo inteiro e anunciai a palavra a toda a humanidade. E isso lá em Marcos 16:15. Somente ler a palavra de Deus sem entender nela a revelação não é tudo. Por isso a igreja se preocupou e se preocupa ainda hoje em deixar claro a forma correta de ler as Escrituras ao dizer: somente ler a palavra de Deus sem entender nela a revelação de Deus não é tudo. Por isso a igreja se preocupou e se preocupa ainda hoje em deixar claro a forma correta de ler as Escrituras, ao dizer que propor a genuína doutrina sobre a revelação divina e sua transmissão, para que o mundo inteiro, ouvindo, acredite na mensagem da salvação. Acreditando, espere. E esperando, ame. De forma simples, os nossos bispos queriam falar sobre a Escritura e a tradição. O que é a tradição, gente? A tradição não é aqueles costumes paradinhos que você tem. Não. A tradição da igreja é uma forma milenar, 2 milênios, que a igreja vem trabalhando os conteúdos da fé. A forma com que a gente explica muda. O centro da explicação, gente, é verdade revelada e não muda. Então, a igreja tem um cuidado enorme com isso, para não mudar isso. Por isso que a gente fala muito de escritura e tradição. Inclusive, a Bíblia chegou até nós hoje por causa da tradição. A tradição da igreja montou isso que nós chamamos de cânon bíblico, essa coleção dos 73 livros, e que nela nós temos até hoje. Lá pelo século IV, século III, século V, isso foi muito trabalhado. Tirado o livro, colocado o livro, sempre olhando o seguinte: o que Deus quer revelar neles. Então, a livre interpretação da Bíblia pode trazer desvios, mesmo com muita boa vontade. Se você não entender o jeito que foi escrito, que a gente chama de contexto, você não entende o texto. Vamos olhar agora a íntegra do proêmio. O Sagrado Concílio, ouvindo religiosamente a palavra de Deus, proclamando-a com confiança, fez suas as palavras de São João Batista. Anunciamo-vos a vida eterna que estava junto do Pai e nos apareceu. Anunciamo-vos o que vimos e ouvimos, para que também vós vivais em comunhão conosco, e a nossa comunhão seja com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 2 e 3. Por isso, segundo os concílios Tridentino e Vaticano I, entende propor a genuína doutrina sobre a revelação divina e a sua transmissão, para que o mundo inteiro, ouvindo, acredite na mensagem da salvação, acreditando, espere e esperando, ame. Vamos falar agora um pouquinho sobre o que é a revelação. A revelação, gente, ela é uma manifestação gradativa de Deus comunicando e se manifestando a sua divindade na história humana. Então, o que é a revelação? É Deus se comunicando de forma gradativa. Ele vai devagar, porque nós também não temos a capacidade de entender tudo de uma vez. Em etapas, digamos assim, e que vai culminar na pessoa de Jesus Cristo. Deus quis se revelar ao homem, e à mulher também, a todos os seres humanos. E para que a gente pudesse conhecê-lo e amá-lo livremente, escolhendo estar perto de Deus. A revelação é a autocomunicação de Deus que abrange todo o seu ser com as suas obras e palavras, e nos mostra o amor de Deus por nós. É na Bíblia que conhecemos grande parte da revelação de Deus. Olha só, grande parte. E a outra parte,
aquilo que foi escrito depois da Bíblia, por as pessoas que viveram com esses que escreveram a Bíblia, e no próprio magistério da igreja, que faz o quê? Que transmite isso para nós. Então, se hoje temos a Bíblia e a religião, é porque a igreja veio fazendo essa transmissão ao longo dos anos, dos séculos, dos milênios. A revelação, ela é 100% iniciativa de Deus. Eu quero... Olha, é Deus que tem a iniciativa de se revelar. E aí o ser humano se aproxima. Mas é Deus quem dá isso. Através da sua graça, através do seu amor e tudo mais. Conhecer Deus é uma experiência de mistério. E aí a gente vai falar para você, mas o que é mistério? Mistério, gente, é aquilo que tem coisas escondidas e que você sempre vai estar pegando, olhando a sua Bíblia e descobrindo novos significados. Isso é algo misterioso. Deus é mistério? Sim. Porque se você ficar 50 anos lendo a mesma parte da Bíblia, sempre você vai pegar um conteúdo novo, algo novo. Vai depender até do jeitão que você está naquele momento. Então, Deus, Ele faz essa experiência de mistério conosco, nos revelando gradativamente. A Igreja Católica tem como fonte única da revelação a Deus, que nos falou por canais como o escrito, que é a Bíblia, o não escrito, que é todo aquele período apostólico, aquilo que foi escrito, essa tradição oral que veio dos apóstolos, porque nem tudo que os apóstolos falaram foi escrito, e o magistério da igreja, que atualiza e guarda essa revelação de Deus, que nos transmite isso no dia a dia. A sagrada tradição apostólica é um dos pilares da Igreja Católica que faz crescer a fé do povo de Deus, pois é uma inesgotável fonte de vida. Essa tradição progride na igreja sobre a assistência do Espírito Santo. Cresce com efeito a compreensão tanto das realidades como das palavras transmitidas. Aqui, gente, é muito importante percebermos isso, que a igreja ela fala da transmissão, ou seja, aquilo que Jesus falou para nós, com aquilo que nós temos hoje, entre esses quase 2000 anos, quem que cuidou disso durante esse período? A igreja, através do seu magistério. Que bom! Graças a Deus alguém cuidou nisso, para que não se desvirtuasse ou pervertesse diante de tantos absurdos que apareceram ao longo da história. Tá? Então isso é a revelação para nós, sabe? Que nós vamos olhar com mais profundidade agora. Vamos olhar também que ela vem em continuidade aos concílios Tridentino e Vaticano II. Vaticano I, que se propuseram a trabalhar isso daí. O Vaticano, o concílio de Trento, Tridentino, ele foi de 1545 a 1563. E ele quis dar uma resposta de fé à reforma protestante, assegurando a fé católica e a disciplina eclesiástica de um mundo que era meio unívoco e aí passa a ser dual, diverso. Já o Concílio Vaticano I, ele foi de 8 de dezembro de 1869 até 18 de dezembro de 1870. E ele falou sobre a fé católica na Constituição Dogmática Dei Filius e sobre o primado e a infalibilidade do Papa quando se pronuncia em assunto de fé e moral, não em qualquer coisa, mas de fé e moral, tá? Na Constituição Dogmática Pastor Eterno. Além disso, tratou de questões doutrinárias que eram necessárias para viver melhor a fé naquele momento, inclusive combatendo o galicanismo, que falava que cada lugar tinha que tratar dos assuntos da igreja da sua forma. Então, na França seria da forma francesa, na Itália da forma italiana, e cada um desse jeito. E a igreja falou, não. A fé ela é uma em qualquer lugar, e nós não vamos aceitar isso. Então, a igreja ela sempre dá respostas aos problemas, às vezes através de uma bula papal, às vezes de uma encíclica ou de um concílio. Sigamos juntos para mais um tema sobre a encíclica Dei Verbum. Paz e bem a todos e a todas.